Amém. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite também àqueles que nos acompanham pela live, né? Hoje, Dia dos Pais, pela manhã, nós estivemos louvando a Deus, glorificando ao Senhor pela paternidade, a paternidade que deve existir dentro da própria igreja, a paternidade que deve existir em cada lar, a paternidade que sempre existe na manifestação do Senhor, porque o Senhor é Pai. A Deus seja glória por isso. Mas nós temos que nos lembrar daquelas famílias onde o pai não está presente. Não está presente porque é ausente, não está presente porque, infelizmente, já partiu e não está mais conosco. Sempre que nós comemoramos certas datas, aqueles que sofrem, especialmente o luto, sofrem nessas datas. E em meio a tanta celebração, nós temos que nos lembrar dos que sofrem. Temos que nos lembrar dos que têm a falta. E temos que orar por eles. Porque a Bíblia diz, está alguém triste? Ore. Mas diz para nós chorarmos com os que choram. E a melhor maneira de eu chorar com os que choram é orar pelos que choram. Derramar lágrimas com ele, em intercessão por eles. Então, antes de passarmos a palavra, se você me permite, eu gostaria de orar por todos que hoje sentem falta. Sentem falta, às vezes, tendo um pai, mas não sentindo um pai. Deus Todo-Poderoso, nós queremos orar por todos aqueles que carecem de uma verdadeira paternidade, seja nas famílias, seja nos ministérios, seja aqueles, ó Pai, que viveram uma realidade feliz de um bom relacionamento familiar, mas hoje estão privados, ó Deus, da presença daqueles que eles tanto amavam. Nós te pedimos, vem em consolo, enxuga as lágrimas de todos os olhos, e especialmente, ó Deus, de cada coração. Abençoa a todas as famílias e supre a falta, supre a carência, manifestando-se como Pai na vida de todos nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, Senhor, sê conosco e ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala, ó Deus. Fala a cada um de nós. Fala, Senhor, a todos nós. E que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados ao Senhor nosso Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você conhece ao Pai? Mas uma coisa eu te digo, mesmo aqueles que não conhecem ao Pai, saibam que o Pai
os conhece. A palavra conhecer no hebraico é uma palavra tão interessante, porque ela é mais do que ter entendimento, ter conhecimento. A palavra conhecer, ela literalmente significa penetrar. E por isso, conhecer é utilizado no sentido bíblico como o ato íntimo entre um homem e uma mulher. Todo conhecer gera alguma coisa. Conhecimento gera algo. E quando nós conhecemos a Deus, nós penetramos na intimidade. Isso, obviamente, não tem um sentido carnal, isso é um sentido espiritual. Conhecendo ao Pai, mas tendo a segurança que o Pai nos conhece. Como dissemos, amando ao Pai, mas tendo a segurança que mesmo que você não tenha essa intensidade de amor ao Pai, saiba do seguinte: eu não tenho dúvida, o Pai nos ama. Talvez possamos, diante da vida, diante das adversidades, diante das dificuldades, pôr até mesmo alguma espécie de insegurança, de dúvida, dizendo: tu me amas? Tu me amas? Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro, sem dúvida, em Jesus, que Pedro o amava. Mas lhe perguntava, e perguntava a Pedro, para que Pedro fosse convencido do que Jesus já sabia, que Pedro o amava. Que ao final de tudo, Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E esse saber tudo de Deus, esse saber tudo do Pai, esse nos conhecer e nos conhecer tão profundamente e mesmo assim nos amar, é o que mais me intriga no amor de Deus. Porque Deus me ama de antemão, já me conhecendo, Ele me amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. E o seu amor nos conquistou. E como hoje pela manhã falamos, o seu amor não apenas nos conquistou, não apenas nos atraiu, não apenas nos tocou, o seu amor nos reconciliou com Ele. E a Bíblia nos fala em vários textos, entre eles eu gostaria de citar o que se encontra em Provérbios, capítulo de número 15, e versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons, conhecendo e reconhecendo maus e bons, mas a todos Ele conhece. E eu gostaria de ampliar um pouco o sentido aqui, que Deus me vê não apenas na minha bondade, Deus me vê e me conhece também no que nem todos conhecem. Na minha maldade, na minha forma, que não me agrada, e que não me agrada que os outros saibam dessas características que eu busco muitas vezes, não sei você, mas creio que a natureza humana busca isso, esconder. Isso vem desde o Éden, quando o homem e a mulher, o primeiro casal,
pecaram, e buscando o Senhor a eles se apresentaram ao Senhor, mas buscaram esconder a sua nudez, porque tiveram medo, tiveram vergonha. E essa vergonha buscava ocultar o que de Deus ninguém pode ocultar. E Deus nos ama. O Evangelho nos mostra o quanto Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, nesse amor, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós foi o maior amor, o maior sacrifício que um pai pode sacrificar. Sacrificou o seu próprio filho por amor a nós. Por isso, Paulo disse: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus nos amou assim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como não nos dará com Ele, com Jesus, todas as coisas? Porque Ele nos daria todas as coisas? Porque nos deu o que mais importa, no amor de um pai, seu próprio Filho, e não nos negará nada. Você pode dizer amém a isso? Nada. Ele me ama, mesmo me conhecendo. Ele me ama, não pelo bom que Ele vê em mim, mas Ele me ama acima de tudo, apesar do mal que Ele vê em mim. Amar não apenas porque, mas amar apesar de. Amar sem nenhum interesse, um amor totalmente incondicional, um amor que Deus pede de nós, um amor que se demonstra em amar ao inimigo, como Ele nos amou quando éramos ainda inimigos, e Ele disse a nós também que amemos aos nossos inimigos. Sabe, amar ao inimigo é um amor que não contém qualquer interesse, ou mesmo qualquer esperança de retribuição em amor. Porque você está amando alguém que te odeia, alguém que não te ama, senão não seria o teu inimigo. E assim Deus nos amou apesar de. Isso me surpreende tanto. Da mesma forma que isso me deixa perplexo, isso consola o meu coração. Que apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, Deus me ama. Uma das coisas que quando nós amamos, e amamos de fato, e amamos ao Pai, e não queremos fazer, é decepcioná-lo. Nós não queremos decepcionar ao Pai. Deixe-me dizer uma coisa. Tão surpreendente como impressionar a Deus, que tudo sabe, é decepcionar a Deus, que tudo sabe. E Deus, que de antemão, que Deus, que já sabe quem eu sou, sabe o que eu farei, sabe das minhas virtudes, mas conhece bem as minhas falhas, porque Ele me ama. Eu jamais conseguirei decepcioná-lo, porque o amor cobre multidão de pecados, e Ele me ama. É algo que mexe com o meu coração, que eu não posso
decepcioná-lo, que eu não posso frustrá-lo. E que não importando o quanto eu caia, o quanto eu falhe, o quanto eu fracasse, Ele continuará, Ele insistirá em me amar. Ele nos ama. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Que Deus amou, como diz o velho hino, tão vil pecador. Deus não apenas amou, Ele persiste, Ele insiste em nos amar. E o seu amor nos conquista, e o seu amor nos transforma, e a sua graça nos faz ser o que de outra forma jamais poderíamos ser. Esse amor é tão extraordinário que Ele não permite que mesmo em nossas quedas pereçamos. Ele dará ordem aos seus anjos para que nos sustentem, para que nos guardem, para que não caiamos. Mas e se cairmos? Ele nos sustentará em suas mãos. Deixe-me dizer algo sobre estas quedas que acontecem na vida. Todos nós falhamos ou caímos por causa da má inclinação da nossa carne. Existe uma boa inclinação, mas existe também uma má inclinação. Há uma luta dentro de nós, há uma luta especial entre a nossa carne e o espírito. E muitas vezes nós andamos cambaleando. A Bíblia mesmo fala sobre o povo de Deus, diz: até quando vocês estarão assim, andando trôpegos, andando cambaleando entre Deus e os falsos deuses? Até quando vocês andarão assim, na iminência de uma queda? E eu comparo isso dizendo a você, mesmo quando caímos, Ele faz, Ele intervém para que caiamos do lado certo. É como uma pessoa crie uma imagem na sua mente. Uma pessoa cambaleante, não em qualquer lugar, à beira de um precipício. E você está olhando de longe aquela pessoa caminhando, tropeçando, se desequilibrando. Uma hora ela parece que vai cair no precipício. E você vai se afligindo com isso. Assim é toda a realidade, muitas vezes, da nossa vida. Que não queremos cair, queremos andar firmes, queremos andar retos, queremos andar sem fragilidades. Mas você olha aquela pessoa, e digamos que aquela pessoa esteja frágil, esteja debilitada, esteja tonta, e você olha, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair, e de repente ela cai. Talvez você desse um grito, mas de repente uma paz enche-se no teu coração, porque ela caiu, não em direção ao precipício, ela caiu para o outro lado, ela caiu para o lado certo. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus nos amparando na hora da nossa queda, nos puxando para o lado certo. Embora caíssemos, embora tenhamos tropeçado, embora tenhamos fracassado, mas caímos estranhamente, muito estranhamente, para o lado certo. Para o lado certo. Isso não é amor? Isso não é compaixão? Isso não é misericórdia? Isso é o amor do Pai. O Pai
não se contenta de olhar de longe. O pai corre em auxílio. Eu volto à parábola do filho pródigo. E uma das coisas que me chama a atenção na parábola é que de longe, diz a palavra, de longe ele contemplou o filho. E o que a Bíblia diz? Correu em direção a ele. Aleluia. O pai nunca se contentará em te contemplar de longe. Mesmo que ele veja, você está retornando, você está voltando, você está novamente se achegando, se aproximando. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus. Mas ela completa. E ele se chegará a vós outros. Ele não vai ficar esperando. A dinâmica de Deus é que quando você vagarosamente vai, mas vai em direção a Ele, Ele velozmente vai e vai em direção a você. O Pai corre em nossa direção. E o que impulsiona e o faz correr no ritmo, na intensidade que Ele corre em nossa direção, é o seu amor incondicional. Extraordinário amor por cada um de nós. Há um texto no Evangelho de João, que é na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 20, que diz, porque se o nosso coração nos condena, porque por vezes o nosso coração nos condena. É mais do que apenas a minha consciência, mas o meu coração me condena. E quando o meu coração me condena, eu não consigo me perdoar. Maior é Deus. Maior é Deus do que a minha autocondenação. Maior é Deus que o nosso coração. E conhece todas as coisas. O Deus que sonda mentes, o Deus que sonda corações, que vê o que é interior e não apenas o que é exterior. Esse mesmo Deus, que como disse Jesus, onde estão? Falou Jesus, aquela mulher adúltera. Pega em flagrante adultério. Onde estão os teus acusadores? Senhor, não sobrou mais ninguém. Só eu e o Senhor. Saiba que isso é história da vida de todos nós. Quantas acusações nós podemos ter? Quantas pessoas podem nos acusar? Como nós mesmos e a nossa consciência pode nos acusar. Paulo diz, em nada me acusa a consciência, mas quantos têm a consciência lhes acusando de tantas coisas? Quando você se encontra com Jesus, Jesus age de tal maneira que todos os seus acusadores se vão. E só fique você e o Senhor. E o que Ele nos dirá? Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vai. Vai. E não peques mais. Vai. Ah, que maravilhoso é isto. Que Ele me conhece, que Ele conhece o meu pecado, que Ele me conhece e não me ama, não tão somente pelas minhas virtudes. Sabe, é muita gente
que ama e ama pelas formas. Ama pela formosura. E a Bíblia diz que a formosura, embora seja formosura, é enganosa. É enganosa. Eu não digo que a formosura não é boa, não é interessante, não é agradável, não é sedutora até. Mas nós temos que entender que nós temos que ter um amor semelhante ao amor de Deus. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Isso é o que ele nos diz. E o amor de Deus não é um amor que ele nos ame por quê, mas ele nos ama apesar de. Apesar de ser quem eu sou, ele me ama. Apesar, diria Paulo, de eu ser perseguidor da igreja e eu não merecer nem mesmo ser chamado de apóstolo, sou apóstolo, porque pela graça, pelo amor dele, eu sou o que eu sou. E eu não posso fazer nada a respeito disso, porque foi o amor dele que fez em mim. Não foram meus méritos, não foi algo que eu logrei, que eu alcancei, que eu conquistei. Não, foi amor. E um amor que por mim é incompreensível, mas ele me ama e é a maior paz que eu posso ter no meu coração. Que apesar das minhas falhas, ele me ama. Que ele não deixa e não deixará jamais de me amar. Mesmo que eu seja uma decepção. Mesmo que eu seja a maior decepção que alguém possa ser, ele continuará me amando e crendo em mim. Apesar do meu fracasso, ele continua a crer no meu sucesso. Eu amo esse Deus. Eu amo a Jesus. A Bíblia diz que Jesus não precisava que ninguém testemunhasse a respeito de qualquer pessoa, que diz a palavra lá no Evangelho de João, que ele conhecia a todos. E não diz apenas conhecia, há uma versão que eu gosto muito que diz, ele bem conhecia a todos. Ele conhecia a todos, conhecia bem a todos. E também diz a palavra, ele bem sabia o que era a natureza humana. Deixa-me dizer uma coisa, Jesus não só sabe o que é a natureza humana, com todas as suas debilidades, com todas as suas fraquezas e todo o seu potencial. Jesus ama a natureza humana. Jesus mesmo assumiu a forma de homem para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele assumiu, ele se conectou conosco por meio de assumir a nossa natureza limitada. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve frio, Jesus teve calor, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tudo que nós sentimos. Ele foi tentado de todas as formas, mas não cedeu à tentação. Ele mostrou a nós, assumindo nossa forma, se auto-esvaziando da sua
natureza no sentido da sua plenitude, do seu poder, mendigando, empobrecido, a natureza humana. Jesus nos provou. Ele disse: eu venci o mundo. Nós venceremos também. Por meio dele. Por meio dele. Ele não precisava que ninguém falasse. Ele sabia. Há uma versão que diz: ele sabia o que havia em cada um deles. É uma versão um pouco interpretativa do texto, mas tão interessante. Ele sabia o que havia em João. Ele sabia o que havia em Pedro. Ele sabia o que havia em Judas Iscariotes. Ele sabia o que há em mim. Ele sabe. Ele sabe o que há em você. Ele sabe o que há em cada um de nós. E apesar de tudo isto, Ele nos ama. Pedro, Jesus bem sabia quem era Pedro. E era tão amigo, tão próximo, tão querido. Pedro era o tipo da personalidade que não é um amigo qualquer, é um amigo intenso, porque Pedro tem uma personalidade. Eu não sei a visão que você tem de Pedro, eu tenho uma visão de Pedro com uma personalidade intensa. Tudo Pedro faz intensamente. Jesus disse a Pedro, naquele dia que lavava os pés dos seus discípulos: se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. A resposta de Pedro não é resposta: então lava os meus pés. Ele diz: então me lava todo. Essa é a resposta de uma pessoa intensa. Eu gosto de Pedro. E uma pessoa intensa, que te ama intensamente, que te busca intensamente, que tudo faz intensamente pela sua vida, que quando Jesus disse: e vocês? O que dizem? Pedro não consulta a ninguém, pelo menos no texto. Pedro toma a palavra, fala em nome de todos. Talvez João pudesse dizer: poxa, Pedro, eu diria um pouco diferente. Mas Pedro fala em nome de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu gosto de Pedro falando: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Todo mundo viu Jesus andando sobre as águas, todo mundo olhou e temeu, todos eles. Todos os discípulos que estavam naqueles barcos tiveram medo. Pedro ainda, talvez com medo, embora Jesus tenha dito: não temam, sou eu. Ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá e eu irei. Que tipo de palavra é esta? Jesus está andando sobre as águas e Pedro disse: se eu, Senhor, manda que eu vá e eu irei. E Jesus diz: vem. É o Pedro intenso. E eu volto a dizer, um homem intenso como Pedro é intensamente amigo. É um amigo intenso. É um amigo presente. Pedro não falou da boca para fora, era o que o coração dele falava: Senhor, pelo Senhor eu morro. E um dia morreu. Senhor, todo mundo pode te deixar, mas eu não te deixo. Era a vontade de Pedro. Era o desejo de Pedro. Isso não foi da boca da fora. Não foi uma intenção dita de qualquer maneira. Isso era uma convicção intensa
intensa que Pedro tinha a respeito de Jesus. Quando vieram levar Jesus preso, Pedro, o intenso Pedro, pega a espada. E contra uma corte, e alguns estudiosos dizem que uma corte era algo em torno de 400 a 800 homens. Pedro se lança como um louco para defender Jesus. Sim, nós sabemos que Jesus diz: guarda a espada. Guarda essa espada, Pedro. E diz a todos: vocês vieram por minha causa, deixem eles irem. E disse a Pedro: quem viver pela espada, morrerá pela espada. Você não tem que morrer aqui e agora. Quase que Jesus poderia dizer a Pedro: quem tem que morrer agora sou eu. E eu vou morrer em seu lugar. E literalmente morreu no lugar de Pedro. E morreu no meu lugar. E morreu no teu lugar. E Pedro seguiu mais ao longe. Pedro foi, ele e João, e entraram na casa do sumo sacerdote. E o que aconteceu? Pedro negou uma, negou duas, negou 3 vezes a Jesus Cristo. Como Jesus o preveniu a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Muitas pessoas questionam: como um galo? E na casa do sumo sacerdote, como haveria um galo? É algo inconcebível. Mas o toque do exército romano, quando tocavam as trombetas da guarda nas vigílias da noite, isso se chamava o canto do galo. E possivelmente, eu não afirmo que um galo não tenha cantado, mas possivelmente o que Pedro ouviu foi o toque da trombeta romana, a troca da guarda. E Pedro se lembrou. E a Bíblia diz que Pedro ali foi, e como Pedro, que nada faz sem intensidade, chorou intensamente. Lágrimas de morte. A Bíblia não nos dá muito detalhes, mas eu imagino esse Pedro soluçando, eu imagino esse Pedro gemendo, eu imagino esse Pedro gritando. Com quem ele gritava? Com ele mesmo. E as pessoas então dizem: que decepção foi Pedro. A pergunta é: decepção para quem? Não foi uma decepção para Jesus? Porque você se decepciona na proporção que você se desilude, se frustra a respeito de algo ou de alguém. E para se desiludir, primeiro você tem que se iludir. Para se frustrar, primeiro você tem que se enganar. Para se decepcionar, primeiro você tem que ter uma expectativa. Uma grande expectativa causa uma grande frustração, uma grande decepção quando a expectativa não é alcançada. E qual era a expectativa de Jesus? Jesus disse a Pedro: tu me negarás. Jesus não esperava de Pedro que Pedro não o negasse. Quem se frustrou, quem se decepcionou com Pedro foi o próprio Pedro. Porque ele sim tinha uma grande expectativa a seu respeito. Ele sim se iludira
a seu respeito. E Pedro, então, pobre Pedro, estava decepcionado com ele mesmo. Mas como o amor, e o amor de pai, busca, como falamos de manhã, reconciliar, busca trazer reconciliação, para que haja a libertação da decepção, tem que haver a reconciliação. E tudo que Jesus fez com Pedro, eu sei que Jesus nos reconciliou com Ele e nele com o Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Naquele dia que Jesus conversou com Pedro e perguntou se ele o amava 3 vezes. Naquele dia, Jesus reconciliou Pedro com Pedro. Aleluia. E quantas vezes eu preciso dessa reconciliação? Nós falamos muito de reconciliação entre partes, entre pessoas, mas quando eu preciso de uma reconciliação comigo mesmo, eu tenho que me reconciliar comigo. E quando eu preciso dar perdão e receber perdão a mim mesmo. Quando eu tenho que ter um diálogo comigo, quando eu tenho que ter um acerto comigo, quem poderá vir e fazer o papel de aquele que intermedia? É o Senhor Jesus. Quando Jesus estava conversando com Pedro, estava forçando Pedro a conversar com ele mesmo. Pedro, tu me amas mais do que todos esses me amam. E Pedro olha para o lado, vê Tomé. E se não ama mais, pelo menos crê mais. Porque Tomé é Tomé. Mas olha para o outro lado e vê João. Meus irmãos, é duro responder a Jesus que você ama mais a Ele do que João ama. Porque simplesmente a João, Jesus entregou os cuidados da própria mãe, Maria. E Ele não entregou isso a mim. Diria eu como Pedro. Eu olho assim, eu tenho que dizer a Jesus, Jesus, eu te amo. Agora eu não consigo mais dizer, eu te amo mais, eu sou mais. Não, eu te amo, é isto que me importa. Jesus então diz, tu me amas? Pedro, pela segunda vez, disse, Senhor, eu te amo. E Jesus, a terceira vez, disse a ele, Pedro, tu me amas? E Pedro vai ao fundo. Pedro fala com Pedro. Pedro conversa com Pedro. E chorando mais uma vez, Pedro diz, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabe, Pedro negou a Jesus. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que quanto mais ele insistia em dizer que não conhecia Jesus, tanto mais as pessoas diziam, não, que você conhece, conhece. Ao final de tudo, disseram, você é um deles. Você fala como eles. Há marcas de Jesus em mim que eu não conseguirei negar. Eu posso te dizer que eu sou um rapaz carioca, moreno de praia. Você vai acreditar? Primeiro que não sou rapaz. Segundo que não sou moreno de praia. E você vai olhar para mim e disse, você não é isto.
Pedro disse: eu não o conheço. Falou palavras baixas, impropérios. Mas a pessoa disse: você fala como um deles. Ele tinha um sotaque, direi eu, que só Jesus e aqueles que vieram com ele tinham. Ele tinha uma forma de falar. Eu me lembro, eu adolescente, com o meu pastor, que na época era pastor Roberto e depois foi bispo Roberto McAllister. E eu ouvia, e eu amava as mensagens do meu pastor. Eu não sei se as pessoas amam as minhas mensagens, mas eu amava as mensagens do meu pastor. E ele tinha um sotaque, porque ele era canadense. E ele falava com aquela maneira, e de vez em quando eu me pegava falando com o sotaque do meu pastor. Por quê? Porque eu o amava, e o amo, o admirava, e continuo admirando, e o apreciava, e continuo apreciando, porque não é por ele não estar presente que eu não tenho o mesmo sentimento por ele na sua ausência. Porque era e é meu pai espiritual. Então eu guardarei sempre o mesmo sentimento. E eu vou dizer uma coisa, eu aprendi que mesmo conhecendo as falhas, mesmo conhecendo os erros, mesmo conhecendo os tropeços, seja o que for na vida de uma pessoa, se o verdadeiro amor de Deus é o que me impulsiona a amar essa pessoa, eu terei um amor que ama apesar de. Porque Ele me ama, apesar de tudo de mal que Ele possa ver em mim, porque Ele vê o que eu gostaria que Ele não visse. Ele vê o que eu oculto de todos, o que eu escondo de toda a humanidade, o que as pessoas mais próximas de mim não sabem. Ele sabe o pensamento mais íntimo, o desejo mais oculto que existe em mim. Ele sabe, Ele conhece, e mesmo assim decidiu me amar e amar eternamente. E me conquistou. Me conquistou. Eu amo porque Ele me amou. E é o que a Bíblia diz, porque Ele me amou primeiro. Eu o amo. O seu amor me conquistou. E eu quero assim me dedicar a Ele, eu quero assim me consagrar a Ele, eu quero assim segui-lo. Eu quero compreender e quero ter essa paz, eu quero ter essa consolação, eu quero ter esse extremo alívio de saber que o amor dele é baseado em conhecer toda a minha realidade e mesmo assim não diminui em nada em me amar. Ele não me ama porque eu sou bom, Ele não me ama porque eu sou santo. Porque Ele me ama, eu tenho que ser bom. Porque Ele me ama, eu tenho que ser santo. Mas Ele me ama, apesar de. Apesar de mim, Ele me ama. Porque o maior empecilho a que alguém me ame sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Uma das coisas mais tristes que existe, e com isso eu termino, é amor não retribuído. E o amor é não retribuído quando aquele que é amado decide não amar.
o maior empecilho a que uma pessoa me ame sou eu mesmo. Sabe, eu aprendi um princípio sobre amizade, que nós todos gostamos, como é bom ter amigos, e bons amigos é até melhor. Mas eu digo, nós ficamos muito esperando que os amigos venham. E eu decidi não esperar que os outros se tornem meus amigos, ou que alguém se torne meu amigo, porque a amizade é uma decisão, como o amor é uma decisão. Eu decidi ser amigo, mesmo que o amigo não seja tão amigo quanto eu for amigo dele. Eu serei amigo. Eu buscarei a amizade, porque aprendi que Deus não esperou que eu o amasse para me amar. Ele me amou primeiro. E esse ambiente de amor tem que voltar à Igreja de Cristo. Esse ambiente de paternidade tem que voltar à Igreja de Cristo, esse ambiente de cuidado, de carinho, esse ambiente de guiar, esse ambiente de ajudar, esse ambiente de prover, esse ambiente de socorrer. Tem que voltar à igreja. Nós tivemos aqui oração, Luiziana orou hoje de manhã por a formatura em enfermagem de uma pessoa da igreja, e semana passada, retrasada, 3 semanas atrás, oramos pela graduação de medicina, um médico e uma enfermeira. Eu acho tão interessante as palavras em português. Enfermeira é que cuida do enfermo, e médico é quem medica. E eu falo, Senhor, nós precisamos disso na igreja. Nós precisamos ser, ao mesmo tempo, enfermeiros, cuidar dos enfermos, porque não basta medicá-los. Não basta medicá-los. Nós precisamos medicar e dar o remédio. E o remédio, na língua portuguesa, é algo tão interessante, porque o que é um remédio? É algo que remedia, que dá tempo. O remédio, basicamente, o que ele faz, eu não estou dizendo dos antibióticos, mas o remédio remedia, ele te dá tempo. E nesse tempo, você se recupera. Você se levanta. Benjamin Franklin dizia uma coisa interessante: médicos são pessoas muito interessantes. Deus cura e eles cobram a cura. Típico humor de Benjamin Franklin, que foi o criador que teve a ideia do fenomenal almanaque. Hoje em dia as pessoas nem mais sabem o que é um almanaque. Mas Benjamin Franklin criou o almanaque. E por isso ele tinha essas tiradas excepcionais. Meus amados irmãos, a igreja tem que voltar a ser uma família, cujo pai é o Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és Pai e Pai de amor, que nos ama apesar de, que jamais conseguiremos decepcioná-lo, mas conseguiremos nos decepcionar, que necessitamos nos reconciliar por vezes com nós próprios. Ajuda-nos, ó Pai. Vem hoje aqui trazer cura
Vem hoje aqui, Senhor, trazer o alívio de que o Senhor já nos amou e continua nos amando, bem sabendo quem somos. Porque o Senhor sabe, conhece tudo que há dentro de cada um de nós. O Senhor nos conhece. Te pedimos perdão. No nome de Jesus Cristo, perdoa-nos. E capacita-nos a nos perdoar a nós mesmos. Pois que se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para nos condenar? No nome de Jesus Cristo. Amém.